como vencer a ansiedade. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo, lá em Filipenses, capítulo 4. Filipenses 4, nós iremos ler 2 versículos, mas deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês antes, para a gente poder entender essas palavras do apóstolo Paulo. Irmãos, a igreja de Filipenses era uma igreja que tinha um apreço muito grande pelo ministério do apóstolo Paulo. Foi uma igreja que ajudou o apóstolo Paulo em momentos difíceis, mandando para ele mantimentos, orando pela vida dele. E Paulo escreve essa carta aqui aos Filipenses numa situação extremamente difícil. O apóstolo Paulo estava preso, aprisionado. E agora o missionário daquela igreja, aquele que a igreja sustentou e investiu, estava preso. E a igreja agora estava preocupada com essa situação, ou seja, uma igreja ansiosa com aquela situação, porque o apóstolo Paulo, nas suas palavras, deixa transparecer de que ele poderia ser morto a qualquer momento, poderia chegar-se assim ao fim da sua vida a qualquer momento. Então essa carta, ela tem um dos propósitos dela é trazer alegria ao coração da igreja em meio àquelas situações que a igreja estava vivendo. Então Paulo, aqui nesses versículos que nós iremos ler, Filipenses capítulo 4, do versículo 6 ao 7, o que é que Paulo faz? Paulo vai dar instruções àquela igreja, para que aquela igreja não seja vencida pela ansiedade, pelo contrário, que ela vença a ansiedade. E eu queria que você abrisse comigo e acompanhasse aí na sua Bíblia, Filipenses, capítulo 4, versículo 6 e versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar mais uma vez pela palavra nessa noite. Meu Deus, nós estamos aqui diante do Senhor, do Deus que nos dá entendimento na Tua santa palavra, e te pedimos nessa noite, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos faça compreender o ensinamento que está contido nela, que nós possamos de fato sair daqui, Deus, certos de como podemos enfrentar e vencer e derrotar a ansiedade e as preocupações em nossos corações. Eu te peço, seja com a tua igreja, seja comigo, dar-nos clareza para que possamos aqui expor, Deus, com clareza ao teu povo. Eu te peço assim em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Às vezes nessa vida nós encaramos algumas situações que são fantasias e que são imaginárias como coisas reais. Não sei se você já se pegou de repente agindo e fazendo algumas coisas que são decorrentes da tua imaginação, mas que não são reais, né? Eu ouvi um colega meu esses dias dizendo que certa vez se levantou pela madrugada, tomado pela ansiedade de que as portas de sua casa estavam todas abertas. E aquilo ali era tão real para ele, que ele se levantou imediatamente e saiu a observar portinha por portinha da sua casa, janelinha por janelinha, ferrolho por ferrolho, para ver se realmente estava trancado. Foi quando ele se deu conta de que aquela ação foi motivada por algo que era fantasioso, por uma preocupação, por uma ansiedade, um medo que tomou o seu coração. Irmãos, a ansiedade, ela tem o poder de nos ocupar com aquilo que nós imaginamos. O coração tomado por ansiedade, ele vive no mundo de ilusão, ele vive no mundo em que ele imagina como as coisas são e passa então a agir daquela forma. Não há nada de concreto, só pensamentos que ficam indo e vindo e criando fantasias, de maneira que você acaba se relacionando com esses pensamentos e isso acaba massacrando você, entristecendo a sua vida. Irmãos, quando os problemas nos cercam, a ansiedade ela nos força a colocar em segundo plano a nossa confiança em Deus. O problema da ansiedade, da preocupação é que quando a situação chega e nós começamos a imaginar o que pode ser pior ou bem mais difícil do que aquilo que nós estamos vendo, nesses momentos o nosso coração coloca num patamar inferior a confiança que deveríamos ter no Senhor. Irmãos, ela tenta controlar nossas mentes e nosso coração e ditar como a nossa vida deve ser.
né? Uma vez que imaginamos de forma tão real algumas coisas, acreditamos que temos que nos comportar e agir daquela forma. E assim nos tornamos como que marionetes nas mãos da ansiedade. Irmãos, é aí que precisamos da graça de Deus para vencer a ansiedade. E essa graça que Deus nos dá é a graça de nos sermos cheios do Espírito Santo, de usar os meios adequados para que o nosso coração não seja torturado pela ansiedade, pelo medo e pela preocupação. Nesses momentos em que as circunstâncias, elas gritam diante de nós, e nós nos entregamos ao medo e à ansiedade, e começamos então a sofrer, nesses momentos nós precisamos agarrar-se nas mãos de Deus, agarrar-nos na mão de Deus, e receber do Senhor o alívio para a nossa ansiedade, através da graça do Senhor. No texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, a fim de consolar o coração daquela igreja, daqueles irmãos. Paulo tinha um apreço muito grande por essa igreja, e ele via agora, ele soube lá na cadeia, que aqueles irmãos estavam preocupados com a situação deles. Alguns possivelmente estavam com o coração entristecidos, e eu imagino de forma mais psicológica, a maneira como os seus pensamentos rodeavam na cabeça, achando que ali, agora o apóstolo Paulo poderia morrer, poderia chegar ao fim, e aquilo ali ocasionava no coração da igreja uma grande tristeza. Muitos estudiosos chamam a carta de Filipenses a carta da alegria, porque você vai encontrar inúmeras vezes Paulo dizendo: alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos. Só que tem um problema, né? Tem algo que nós não podemos esquecer. Paulo está dizendo isso preso, e aquela igreja, como uma igreja composta de pessoas, estava ansiosa, preocupada com o que poderia acontecer com o apóstolo Paulo. Diante dessas preocupações que estavam invadindo o coração daquela igreja, principalmente por causa da prisão, que era terrível na vida do apóstolo Paulo, Paulo então ensina aquela igreja como ela deve vencer a ansiedade. E eu acredito que na exposição aqui dessa passagem, nós também receberemos do Senhor orientação para lidarmos com a ansiedade que tem batido a porta do nosso coração. E aí Paulo vai ensinar aqui à igreja que a ansiedade é vencida pela oração. Escute bem, como é que se vence a ansiedade, irmãos? Como é que se vence a ansiedade? Pela oração, o meio que Deus deu para que as nossas preocupações, para que aquilo que nos apavora seja superado e vencido, é por meio das orações. E é por isso que nós devemos confiar a Deus tudo aquilo que perturba os nossos corações. Se teu coração chegou aqui nessa noite preocupado com o que pode acontecer com seu parente, com a tua família, consigo mesmo, nessa noite, aprenda o que Deus vai nos ensinar nessa noite, que nós precisamos vencer a ansiedade e podemos vencer por meio da oração. É assim que Paulo ensina a igreja a lidar com a sua preocupação. Paulo vai nos mostrar em que consiste então a vitória sobre a ansiedade. Em que consiste? Como é possível isso, né? Como é que a oração nos faz vencer então a ansiedade? E aí Paulo vai nos mostrar que a ansiedade ela é vencida pela entrega de todas as nossas preocupações a Deus. A totalidade daquilo que nos preocupa, daquelas fantasias que passam na nossa mente, precisam ser entregues a Deus. E é por isso que devemos confiar a Ele tudo que tem perturbado o nosso coraçãozinho aí. Você precisa entregar tudo ao Senhor, não pode ficar nada na sua mão. Irmãos, tudo aquilo que preocupa os nossos corações deve ser entregue a Deus. Veja o versículo 6, que Paulo diz assim, ó: não fiquem preocupados com coisa alguma. Paulo agora diz à igreja o que aqui? Irmãos, não fiquem preocupados, ansiosos, com o coração de vocês aí empolvorosos por dificuldade e por problema nenhum. Ele não está dizendo aqui que parte dos problemas a igreja deve rejeitar e outras ela deve ficar. Ele está dizendo aqui: não fiquem preocupados com coisa alguma, nada deve nos trazer ansiedade. É isso que Paulo está dizendo. Obviamente, eu e você, na nossa condição de pecadores, na nossa condição limitada, a gente luta e reluta para deixar algumas coisas nas nossas mãos. Irmãos, Paulo ordena aos cristãos que não fiquem com o coração ansioso com nada.
Eles possivelmente estavam preocupados com a situação do apóstolo Paulo, e Paulo está dizendo em outras palavras àquela igreja o seguinte: olha, se vocês lembram de mim e acham que eu vou morrer, não se preocupem, que isso não seja a preocupação de vocês. Veja que Paulo não está falando de alguém que não sabe, né, da importância de que outros se preocupem com ele. Paulo sabe muito bem que aquela igreja estava preocupada com ele, que aquela igreja estava possivelmente alguns sem dormir à noite, mas Paulo está dizendo: nada disso deve preocupar vocês. Paulo era tomado, irmãos, por uma certeza e uma confiança de que o que ele estava fazendo era uma maneira de adoração e de louvor a Deus, que ele diz que se morrer para ele é lucro. Morrer para ele é lucro. Então, se para ele é lucro, por que a igreja deve estar ansiosa com essas coisas? Então, como é que Paulo remedia a ansiedade da igreja? Dizendo à igreja: olha, não fiquem com nada no coração de vocês que tragam preocupações. Mas como é então que a gente entrega a Deus tudo o que nos preocupa? Como é que de fato tiramos aquilo que tem permanecido no nosso coração e entregamos a Deus? Nós fazemos isso por meio da oração. Por meio da oração entregamos a Deus tudo o que nos causa ansiedade. Veja o versículo 6 ainda, que na continuação Paulo diz assim: mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês. O que é que Paulo está dizendo aqui? Ao invés de ficarem remoendo as preocupações, os filipenses deveriam apresentar todas as suas ansiedades a Deus em oração. Às vezes a preocupação e o medo que toma a nossa mente, fica remoendo e não nos faz sequer parar um pouco e dizer: Senhor, eu vou te apresentar isso, eu vou te colocar isso que está aqui dentro do meu coração, que está remoendo como um CD arranhado, né? Como uma repetição dentro de mim. A ansiedade às vezes nos tira essa sabedoria de que Deus nos deu a oração para que nós possamos aliviar o nosso fardo, para que nós possamos entregar a Ele aquilo que tem afligido nosso coração. Irmãos, é a Deus que Paulo ordena que os pedidos sejam apresentados. Veja que Paulo não está pensando aqui, ele diz: olha, não converse primeiro entre os irmãos, não converse primeiro com Deus. Como é que nós entregamos tudo o que nos preocupa, irmãos, a Deus? Quando nós dobramos os nossos joelhos, ou de pé também, né? A forma não é tão importante aí, mas o importante é que você, num ato de confiança, entregue ao Senhor aquilo que tem preocupado o teu coração. Imagine a entrega das nossas preocupações a Deus como uma balança antiga. Você já foi na feira, provavelmente aqui na feira de Oitizeiro, e você já viu aquelas balanças antigas, né? Que são duas bandejas, uma de um lado e outra do outro, né? Eu via muito isso na minha infância, lá no interior de Simões. E aí o que é que acontece? Quando a pessoa vai pesar, ela começa a colocar o peso, bota lá o que está lá, o produto naquele lado, e começa a botar o peso de maneira que quando se equilibra ali, então ela consegue ver através de um ponteirozinho lá, que o peso é igual, logo você pode levar a quantidade. Imagine que a entrega a Deus é como uma balança. À medida que você vai entregando as suas preocupações a Deus, o que é que vai acontecendo? Deus vai tomando as suas preocupações, de maneira que todo o peso deixa de estar em você e passa a estar em Deus. E aí o que é que acontece? Essa balança que outrora está assim, essa balança começa a se equilibrar, e daqui a pouco Deus tomou todas as tuas preocupações. E é interessante porque simbolicamente no ato da balança você é elevado. Assim também é a vida, irmãos, que entrega tudo a Deus. Deus toma para si as nossas preocupações e consequentemente Ele nos eleva no estado de espírito em que nós experimentamos a bênção de Deus. Jesus, irmãos, é quem toma todas as preocupações da nossa alma. O nosso Jesus, o nosso Senhor, o nosso adorado, Cristo Jesus, é Ele quem nos ajuda a lidar com a enfermidade. É Ele quem disse: me dê as suas enfermidades, porque elas não são suas, elas são minhas. Porque elas são minhas. É Ele, irmãos, que nos guia nas dificuldades, em criar nossos filhos quando estamos preocupados, e como vai ser, e se eles crescerem assim, ou se eles não derem certo, se eles se desviarem. Quantas vezes nós que somos cristãos estamos com o nosso coração dessa forma, ansiosos, pensando no amanhã e vivendo sobre a ilusão de que o amanhã pode ser terrível, já sofrendo aqui e agora. Mas Jesus diz:
me dê o seu futuro, me dê os teus filhos, me dê as tuas preocupações, que sou eu quem cuido deles. Irmãos, a milésima parte das nossas preocupações em nossas mãos é demais. Por mais que você diga, é pequenininho, uma coisa tão pequena, mas Deus quer tudo de você. Deus quer todas as tuas preocupações. Por isso que Pedro vai dizer, lance sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós, de vocês. Ele tem cuidado de vocês. Agora, é toda a preocupação entregue a Deus. Deus, em momento algum, você vai ver nas Escrituras, que Ele vai dar um espaço para que você tome os seus problemas e diga, não, isso aqui é comigo. Sou eu que tenho que resolver. A tua vida não é mais tua, a tua vida é de Cristo. Você precisa entregar a Jesus aquilo que tem afligido, que tem causado ansiedade no teu coração. Deixe Jesus administrar a situação que tem afligido teu coração, que tem afligido a tua vida. Entregue tudo nas mãos dEle. Tudo nas mãos dEle. Pastor, mas é muito difícil entregar tudo. Mas comece hoje mesmo entregando uma área, entregando teu coração, entregando tuas finanças, entregando tua saúde. Comece aos poucos. Não precisa você entregar tudo agora, que você não vai conseguir, você vai se frustrar se você fizer isso, mas comece entregando aquilo que hoje você sabe, que Deus está te direcionando a colocar nas mãos dEle. Coloque lá e diga, Senhor, Tu estás cuidando, e a partir de hoje, eu não quero mais me preocupar com isso, porque eu sei que Tu estás a guiar, que Tu estás a governar e a administrar. Irmãos, para vencer a ansiedade, nós precisamos estar dispostos a entregar todas as nossas preocupações nas mãos daquele que de fato cuida da nossa vida. Irmãos, além disso, em meio à ansiedade, nós precisamos também nos derramar aos pés de Deus, aos pés de Jesus. E aí, a ansiedade é vencida pela súplica, pela graça em nossas orações a Deus. Súplica pela graça. Pedir insistentemente a Deus. Veja só como é que se vence a ansiedade. Pedindo insistentemente, Senhor, eu quero, derrama o Teu favor, Tua graça, manifesta o Teu cuidado, Senhor. Manifesta a Tua vontade, para que eu possa ver e meu coração possa descansar, para que eu possa sentir a minha fé aumentada em Ti, e o meu coração não seja tomado pelo favor, pelo medo, mas seja tomado pelo Teu favor. Irmãos, é por isso que devemos confiar a Deus tudo aquilo que tem perturbado os nossos corações, porque a ansiedade só é vencida pela súplica que fazemos a Ele, uma súplica pela Sua graça. A súplica é um pedido insistente por algo que se deseja receber. Normalmente costumamos suplicar algo de quem amamos. Nós suplicamos que pela mudança na vida dos nossos filhos, um filho nosso que muitas vezes está ali agindo de forma desviada, de forma incorreta, então nós suplicamos e dizemos, meu filho, não faça isso, pelo amor a mim, não faça isso, e nós então pedimos insistentemente com o nosso coração. Também pedimos muitas vezes ajuda aos nossos amigos. Quantas vezes não estamos a suplicar aquelas pessoas que consideramos amigos nossos, e dizemos, eu preciso da tua ajuda, eu conto com você. Também suplicamos algo de quem pode nos ajudar, porque suplicar a quem não pode nos ajudar é vão, é uma súplica vã, é inútil. Qual o meio que devemos usar para receber de Deus Sua graça em meio às nossas ansiedades? Qual é o meio que Deus nos deu? O meio é a graça, é a oração. E Paulo vai dizer que é oração suplicante. É uma oração que pede ao Senhor insistentemente que o favor de Deus, a graça de Deus, o cuidado de Deus seja manifesto sobre a vida dele. Irmãos, veja o versículo 6 na parte B, quando ele diz assim, Paulo: sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica. O que Paulo está falando aí, observe que ele faz pedidos de vocês. Pedir é o quê? Petição é oração. Oração é oração propriamente dito. Súplicas também é um modo de oração. É uma maneira, uma forma como você ora. Então, oração e súplica aqui é o quê? É pedir a Deus que o Senhor, derrame do seu favor, insistir. Senhor, Tu sabes o quanto preciso. Deus, irmãos, Ele conhece os nossos corações. Paulo ordena que os filipenses, eles peçam a Deus de forma suplicante.
Eles deveriam orar como quem deseja algo que lhes seja vital. Os filipenses estavam preocupados. Paulo poderia morrer. E o que Paulo agora passa a ensinar a eles é o seguinte: olha, vocês estão pedindo, né? Peçam suplicante. Peçam em súplica a Deus. Porque se Deus assim derramar o seu favor e a sua graça sobre o pedido de vocês, eu serei liberto, eu serei livre. Mas se o Senhor também não quiser me livrar, o Senhor será glorificado na minha morte. O que Paulo está ensinando aqui à igreja é a igreja orar de forma a pôr diante de Deus os seus pedidos como algo vital. É um pedido em que o coração ele é escancarado diante de Deus sem reservas. Para isso é preciso que a oração ela seja feita em confiança. Por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, observe aí na sua Bíblia, ele diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. A oração suplicante, além de ser um derramamento dos nossos corações aos pés do Senhor, pedindo por aquilo que tem apavorado as nossas mentes e os nossos corações, a oração suplicante deve ser feita com fé. Uma fé, porque sem fé é impossível chegar até Deus. Sem fé é impossível se aproxegar ali no trono do Senhor, nos pés do Senhor, e alcançar do Senhor e receber do Senhor a graça que nós precisamos nesses momentos que temos passado de preocupação. Ao suplicar a Deus, irmãos, é preciso ter a plena confiança de que Ele ouve as nossas orações, de que Ele recompensa as nossas orações segundo a vontade dEle. Deixa eu lhe dizer aqui uma coisa. Um dos grandes erros e equívocos que a gente tem ouvido nos nossos dias acerca da oração é quando pessoas nos ensinam a levar para Deus aquilo que queremos, como se fosse a prioridade da oração, fosse estabelecer o que eu quero, que Deus não sabe fazer muito bem, mas eu preciso ensinar a Deus a fazer o melhor. Irmãos, a oração dos filhos de Deus é uma oração confiante, onde eu digo: Senhor, Tu sabes o que é melhor para mim. Tu sabes o que é melhor para mim. Tu sabes se eu devo ficar naquele trabalho. Tu sabes se eu devo ir para outro lugar. Tu sabes, Senhor, Tu sabes o melhor para a minha vida. Logo, a oração ela se torna em quê? A oração ela se torna um ato de dependência. Uma maneira de expressar: Senhor, eu quero entender a Tua boa vontade. Nisso que o Senhor está permitindo na minha vida, na vida da minha família, no meu corpo, nas pessoas com quem eu vivo. Então, há um grande erro, porque o que se coloca hoje é o seguinte: que você tem que, os seus sonhos, né? Tem até músicas que falam disso. Os seus sonhos Deus vai cumprir. Como assim? Deus vai cumprir os meus sonhos? Deus cumpre o que Ele planejou e não o que eu sonhei. Irmãos, tem tanta coisa que eu sonhei que se Deus me der, e Ele sabe muito bem, vai ser para minha desgraça. Então o que é que o Senhor faz? Ele diz: meu filho, aprenda a orar, confie em mim. A oração suplicante é uma oração que nos leva a compreender, irmãos, aquilo que Deus quer fazer, nos leva a confiar. Quando não compreendemos, confiamos e dizemos: Senhor, eu sei que Tu estás fazendo o melhor. Eu pergunto a você nessa noite: suas orações são suplicantes? Em meio a esse pavor, a essa ansiedade, essa preocupação que você tem passado, suas orações são feitas pedindo: Senhor, eu quero, Senhor, Tu sabes como eu necessito, Senhor, assim como eu necessito do ar que respiro, que essa ansiedade, que esse medo seja afastado de mim. Você tem pedido insistentemente pela graça de Deus para essa circunstância que você tem enfrentado na tua casa? Tem pedido mesmo? Ou será que você tem colocado assim, como se fosse, sei lá, uma coisa... Sabe aquela oração sem fé, né? Você coloca e diz: não vai fazer diferença mesmo. Eu já peço tanto, não faz diferença. Irmãos, Deus remedia nossas ansiedades quando há oração suplicante em nossa vida. Quando há oração suplicante em nome de Jesus. Jesus, Ele nos deu acesso ao Pai para que possamos nos derramar aos seus pés e apresentar nossas súplicas a fim de receber graça. Abra sua Bíblia comigo e veja lá o que diz Hebreus capítulo 4, versículo 16. Diz assim, Hebreus 4, 16: portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança,
a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Amém, irmãos? Amém. O que é que o texto está nos mostrando aqui, irmãos? Está nos mostrando que precisamos, aproximarmos diante de Deus com confiança, com fé. De maneira que quando nos aproximamos de Deus com a certeza de que Ele existe, e que mesmo que os meus olhos não o vejam, mas Ele é real, irmãos, nós nos aproximamos com confiança que Deus espera de nós. E diz o texto sagrado que quando assim nos aproximamos diante de Deus, nós encontramos favor, graça em momentos oportunos, em momentos que o nosso coração está aflito. Então, meu irmão, a ansiedade ela é vencida quando nós fazemos orações de súplica a Deus, pedindo graça ao Senhor. A ansiedade é combatida com orações suplicantes a Deus. Contudo, não podemos vencer a ansiedade se o coração não for positivo em relação àquilo que nós suplicamos. Eu estou pedindo suplicantemente, não chegou ainda, eu acho que não vai chegar. Não é essa a atitude que se deve ter. A atitude que se deve ter é: Senhor, se Tu ainda não me deste, eu creio que a Tua vontade é a melhor. Eu creio que se Tu não me deste ainda, Tu não mudaste ainda, é porque Tu estás operando da melhor forma possível. Porque beleza há na Tua vontade, porque a Tua vontade é perfeita, a Tua vontade é agradável. Irmãos, Paulo ainda nos mostra que a ansiedade é vencida pela gratidão em nossas petições a Deus. Como é que se vence a ansiedade? Se não, irmãos, agradecendo a Deus, tendo o coração transbordando de ações de graça e dizendo: Senhor, eu creio que a Tua vontade é a melhor, eu creio que o Teu querer é o melhor. É por isso, irmãos, que devemos confiar a Deus tudo aquilo que tem perturbado o nosso coração. Por isso que devemos confiar a Ele tudo que tem deixado o nosso coração agitado. Eu gosto muito de notar a alegria dos meus filhos quando eu lhes prometo algum presente que eles têm um desejo em seus corações de receber. Se você tem filhos, ou se você já prometeu a alguém que de fato se alegrou com a tua promessa, você sabe o que eu estou falando. A confiança, irmãos, que eles têm que irão receber aquele presente que eu prometi para eles, lhes leva a agir com gratidão diante de um pedido ainda não realizado. Basta eu dizer: olha, eu vou trazer uma boneca para você, eu vou trazer um carrinho para você, e aí eles já começam a se alegrar com aquilo ali, né? Ainda não é real, faz parte apenas do pedido, é o processo. Eles já se alegram no processo. A nossa incredulidade às vezes é tanta que a gente pede a Deus uma graça que nos livre das nossas ansiedades, que a gente pede a Deus, mas entra num estado de negativismo tão grande que a gente diz: Senhor, não vai acontecer, eu estou pedindo, mas não vai. Irmãos, o que precisamos buscar não é o nosso querer, é a vontade de Deus. É por isso que a petição a Deus é sempre positiva, é sempre com ações de graça. Por quê? Porque a vontade de Deus é melhor para nós. Ou você quer ensinar a Deus a fazer as coisas na tua vida? Ou você quer ensinar a Deus ali a como agir, como cuidar de você, como tratar com você? Irmãos, Deus trata você como filho. Ele sabe como tratar um filho. Irmãos, nós precisamos agir assim também nas nossas orações. Pedimos a Deus o que Deus nos prometeu, e a promessa de Deus deve encher o nosso coração de uma alegria tal que nós já nos alegramos no processo dele ouvir as nossas orações, né? Mesmo que ainda não recebemos. Observe que isso já é uma atitude contrária ao pessimismo da ansiedade. Observe que essa gratidão já é contrária àquele pensamento que muitas vezes paira dentro do nosso coração de que vai dar tudo errado, que as coisas não vão acontecer, que não vai ser bem assim. É contrário. Por quê? Porque nós já entramos numa disposição de dizer: Senhor, eu confio na Tua vontade, e a Tua vontade é perfeita, seja eu estando com saúde, seja eu estando enfermo, seja tudo dando certinho, seja tudo aparentemente dando errado. Por isso que Paulo vai dizer: em tudo dai graça. Os filipenses estavam preocupados com a possível morte do apóstolo Paulo, com a situação difícil que ele estava passando, e Paulo está dizendo aqui a eles o seguinte: supliquem a Deus, peçam a Deus, mas peçam com o quê? Com gratidão. Veja só como isso vai
ao encontro da nossa maneira natural de pensar. Como é que alguém pede para haver gratidão numa situação em que eu estou preso, estou sofrendo, e eu estou pedindo outros para orarem, e diga a eles, olha, orem agradecendo a Deus. Como é que isso é possível? Irmãos, Paulo sabia que aquela prisão ali estava dentro dos propósitos de Deus. Se você observar lá no início da carta aos Filipenses, Paulo está dizendo que aquela circunstância estava dando a oportunidade a ele dele pregar às guardas pretorianas, que eram os guardas que ficavam no palácio. Então muitos chegavam e perguntavam, quem é esse homem que está preso? É aquele que está falando de um tal de Jesus, e por meio disso o evangelho estava sendo pregado. Então Paulo via que ali, irmãos, a vontade de Deus estava sendo cumprida. Então ele diz, vocês não têm que se entristecer com isso, vocês precisam se alegrar. Logo as orações de vocês suplicando a Deus por mim têm que ser feitas com gratidão. E se vocês orarem com gratidão, o que é que vai acontecer? A preocupação de vocês, as ansiedades de vocês vão ser desfeitas. Entendeu, irmãos? Como é o pensamento que o apóstolo Paulo tem aqui? Deus, ele sabe o melhor, e é por isso que qualquer, irmãos, que seja a resposta de Deus às nossas orações e petições, ela será sempre o melhor. O melhor. Por isso nós devemos agradecer a Deus, né, irmãos? E dizer, Senhor, eu sei que essa enfermidade, eu sei que essa luta que eu estou passando, Deus, de alguma forma o Senhor está usando ela para o meu bem. Está me permitindo essas dores, essas angústias, esses medos para o meu bem. Devemos orar a Deus com gratidão por sua vontade em nossas vidas. Eu pergunto, você tem feito isso? Você tem agradecido a Deus para que Deus opere nessa situação que está gerando preocupação em seu coração? Não é a vontade dEle? Ou você está querendo ensinar a Deus, Senhor, eu sei como é que Tu me livras assim, né? Tu me livras assim. Irmãos, com relação a fantasias e imaginações, é uma coisa incontrolável. Pensamento não se tem como controlar, né? Tem pensamentos que surgem em nós que a gente não tem controle, a gente não sabe a hora que eles vão surgir. A psicologia diz que existem gatilhos, que situações e circunstâncias muitas vezes são como gatilhos que despertam pensamentos na nossa mente. Mas como a gente vive cercado de circunstâncias e circunstâncias diferentes, situações diferentes, nós ouvimos coisas diferentes, às vezes um gatilho é despertado e nós não temos controle sobre isso, de maneira que pensamentos começam a se avolumar na nossa cabeça, e esses pensamentos, alguns deles são pensamentos que nos colocam em pavor e medo. A gente não tem controle sobre isso, irmãos. De fato, a gente não tem controle. Mas tem um Deus que tem controle sobre os nossos pensamentos. Tem um Deus que tem controle sobre esse volume, esse turbilhão de pensamentos que tem surgido dentro da sua cabeça e no seu coração. E é por isso que você deve agradecer a Deus, porque Deus, Ele está no controle dos teus pensamentos. E Ele está permitindo isso para que você possa, de alguma forma, experimentar a boa, agradável, perfeita vontade dEle. Mas como é que é isso, pastor? Como é que pode ser boa? No final você vai ver que tudo era perfeitinho, tinha que ser como era. Quantos de nós não passamos situações assim, em que olhamos para trás e dizemos, Senhor, se aquela situação naquele dia foi tão dolorosa para mim, eu pensei em desistir, pensei em parar, e hoje eu olho para trás e vi que aquela circunstância que para mim naquele momento era destruição, na verdade era o Senhor colocando um degrau para que eu pudesse estar mais próximo do Senhor, para que eu pudesse confiar mais em Ti, depender mais de Ti. Aquilo que Deus quiser fazer em nossas vidas, em nosso trabalho, em nossa família, será sempre o melhor, irmãos. Devemos lembrar que Deus é soberano em tudo o que nos acontece, é por isso que somos gratos a Ele, porque Ele não perdeu o controle, porque Ele continua a governar, irmãos, cada coisinha que acontece na nossa vida, a hora que você vai dormir, a hora que você se levanta, a dor que você tem sentido, não? Os incômodos que você tem sentido, Ele é soberano, Ele está no controle de todas as coisas. Portanto, agradeça a Deus pela maneira como Ele está fazendo você mais dependente de Jesus, por meio dessa situação que você está passando. A nossa natureza, irmãos, ela é lançada aos pés de Jesus por meio das dificuldades. Por meio das dificuldades. Quando nós nos vemos incapaz de solucionar algo, é que nós temos um socorro sobrenatural, que está acima das coisas naturais, e esse socorro é Cristo Jesus, é Cristo Jesus.
essa ansiedade que tem massacrado você, que tem deixado você entristecido, irmãos, é só um degrau para que você possa se elevar um pouco mais, estar mais próximo de Jesus. Então agradeça por isso. Pior seria você estar bem, com saúde, tudo aparentemente bem e condenado, caminhando a passos largos para a danação eterna. Já parou, irmãos? Que coisa terrível, né? Coisa terrível. Irmãos, essas situações amadurecem a nossa fé e é por isso que somos gratos a Deus. A oração a Deus, ela é impregnada de gratidão, porque a gratidão, ela remedia a ansiedade dos nossos corações. Então, aqui nós vemos, irmãos, já 3 coisas que Paulo nos mostra. A primeira delas é o quê? Precisamos colocar tudo nas mãos de Deus, tudo, não pode estar 0,01% de alguma coisa na sua vida, de uma preocupação nas suas mãos, precisa estar nas mãos de Deus. O que mais que nós vimos aqui? Que as nossas orações precisam ser o quê, irmãos? Suplicantes, insistentes, pedindo não a nossa vontade, mas o favor de Deus, a graça de Deus, e se Ele quiser, Ele faz. E aqui agora nós vimos uma outra maneira que Paulo nos dá aqui, para que faz parte aí dessa terapia espiritual para vencer a ansiedade, irmãos, que é o quê? Gratidão, pedindo, orando a Deus com gratidão e dizendo: Senhor, eu te agradeço, afastando o negativismo da mente, de achar que é tudo fim, vai se acabar. Não vai, Deus está no controle, Ele é soberano, e o fim do que Deus planejou é sempre o melhor. Por fim, a ansiedade, ela só dá sinais de que foi vencida quando o coração descansa em Deus. Pastor, eu já apliquei tudo isso que a Bíblia diz, e como é que eu sei que o meu coração encontrou realmente vitória sobre a ansiedade? Qual é o sinal que revela de que a minha ansiedade, a minha preocupação foi vencida? A paz do coração, irmãos. A ansiedade é vencida pela paz de Deus recebida em nossas orações. É a consequência, né? É a consequência. Eu entrego tudo a Deus, eu oro e peço graça a Deus pelo que eu entreguei a Ele, eu ofereço gratidão, louvor a Ele, porque a vontade dEle é melhor do que a minha. E aí o que é que o meu coração faz, irmãos? Descansa. Enquanto nós estivermos agitados e preocupados, é porque ainda não vencemos a ansiedade. Ainda estamos talvez lutando, acertamos um soco aqui, depois levamos um soco acolá e ficamos nessa agitação. Mas quando o coração vence a ansiedade, o coração entra num estado de descanso, num estado de paz. Irmãos, é por isso que devemos confiar a Deus tudo aquilo que tem perturbado os nossos corações. De que forma a paz sinaliza que chegou aos nossos corações? Aí Paulo vai nos mostrar como é que essa paz ela chega, né? Como é que ela sinaliza que está no nosso coração. Primeiramente, a paz de Deus, ela nos dá uma paz que vai além da compreensão humana. É uma paz, irmãos, que o homem, quando ele usa a sua razão para avaliar os fatos e as circunstâncias, ele diz: não faz sentido você estar assim, não faz sentido você estar dessa forma. E ele não consegue compreender o homem natural, porque o homem que é filho de Deus, o homem que confia em Jesus, que sabe que sua vida está nas mãos de Jesus, irmãos, ele sabe que quem cuida de sua vida não é ele mesmo, é Deus quem cuida da vida dele. Veja o que diz o versículo 7. Paulo diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Observe aí o início, ele diz, e esse "e" aí é o quê? Uma consequência. Se você entregou tudo a Deus, se você orou pelo favor de Deus, suplicante, se você já deu ações de graça, então qual a consequência disso? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Paulo nos mostra qual é o resultado que se colhe das orações suplicantes: a paz de Deus. Sabe o que é que Paulo estava dizendo aqui aos Filipenses? O seguinte: olha, quando vocês estiverem orando e fizerem tudo isso, né, sabe o que vai acontecer com vocês? Os homens vão olhar para vocês e vão dizer: ué, o líder de vocês não está preso? Não vai morrer? Como é que vocês estão agradecendo? Como é que vocês estão descansando? Como é que vocês não estão aflitos diante de uma circunstância como essa?
Como é que vocês estão vendo essa circunstância que, humanamente falando, deveria agitar o coração de vocês, mas vocês estão descansando e dizendo: está tudo certo, está tudo no controle? A serenidade espiritual, irmãos, de quem sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Irmãos, essa paz é uma paz que homem algum pode entender. A paz de Deus não é condicionada pelas circunstâncias, mas pela confiança no agir soberano de Deus. Você precisa entender isso. Paz de Deus não vem porque você está vendo tudo tranquilo. Não é essa paz aqui. A paz de Deus não é porque você vai olhar para o teu corpo, para os exames que os médicos vão te dar, e você vai olhar e vai dizer: aqui olha, as taxinhas tudo no lugar, aquilo que foi acusado lá na biópsia não tem mais. Não. A paz que excede todo o entendimento, irmãos, é uma paz que está condicionada à soberania de Deus, que compreende o seguinte: Deus, Tu estás no controle, a minha vida é Tua, e o meu coração descansa no Teu querer e não na minha vontade. Agora, o homem natural, o homem sem Deus, é quem fica agitado pelas circunstâncias, não é assim? O homem sem Deus, ele acha que ele aperta num botão, aí tem que tudo acontecer como ele quer, né? E se não acontecer como ele quer, o que é que vai acontecer? Ele vai chorar, vai se espernear, vai se entristecer, vai se deprimir, vai se afundar na depressão, vai se afundar num copo lá de cerveja. É exatamente assim, as circunstâncias. Mas o que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é que a paz que excede todo o entendimento é uma paz que não está condicionada àquilo que os meus olhos veem, mas pela confiança, pela fé no invisível, no Deus que é soberano e que cuida das nossas vidas. Essa paz tem que vir do coração daqueles, irmãos, que venceram a ansiedade. Começa a avaliar aí o teu coração. Começa a avaliar. Você venceu a ansiedade? Começa a ver, será que a paz que excede todo o entendimento está na tua vida? Ou será que ainda você está se entristecendo e preocupado porque você está vendo muita coisa que não está no lugar como você queria que tivesse? Além disso, a paz de Deus, ela guarda o coração e a mente. Além de ser uma paz que nos dá um descanso, né, que vai além da compreensão humana, essa paz ela guarda o coração e a mente. Veja o versículo 7, na continuação Paulo diz assim: a paz de Deus, aí lá no finalzinho diz, guardará o coração e a mente de vocês. O coração e a mente. Guardar aqui é o quê? É pôr uma cerca ao redor, certo? Ou seja, não permitir interferências que lhe tragam sofrimento. Não permitir que o teu pensamento, os teus desejos e as tuas vontades acarretem sofrimento maior sobre a sua vida. Sabe por que Deus não permite, quando Deus guarda com a sua paz? Porque a partir do momento que nós confiamos a Ele tudo, nós dizemos: Senhor, quem protege a minha família não sou eu, quem protege os meus negócios não sou eu, quem protege os meus bens não sou eu, quem protege é Tu. Então, eu não quero estar pensando nessas coisas, está nas Tuas mãos, é Tu quem faz, Tu é quem operacionaliza, Senhor, Tu é quem resolve. E dessa forma, o que é que Deus faz? Deus cerca então os nossos pensamentos e os nossos corações, para que a gente não seja tomado pelo pavor, né? Pelo terror. A paz de Deus faz nossos pensamentos e desejos descansarem na soberana vontade de Deus. Eu acho que essa é uma das partes mais difíceis. É mais difíceis porque nós já nascemos impregnados com o pensamento de que nós temos toda a vida nas nossas mãos, somos nós quem controlamos tudo, somos nós quem fazemos tudo. Mas a paz que vem, irmãos, sobre o coração daqueles que vencem a ansiedade e a preocupação, é uma paz que guarda os meus pensamentos, guarda o meu coração. Além disso, Paulo ainda vai nos dizer que a paz de Deus, ela vem pela graça em Cristo Jesus. Porque tudo isso aqui que eu falei, irmãos, não vai chegar à sua vida se for pelas tuas próprias forças. Tudo isso vai chegar pela graça que Deus tem no seu Filho, em Jesus. Por isso que ele termina dizendo assim, e a paz de Deus guardará o coração e a mente em quem? Em Cristo Jesus. Não é nos nossos méritos,
O que Paulo está ensinando aqui não é psicologia, que você tem que assumir algumas posturas, algumas atitudes tuas, ter muita força de vontade, que vai tudo se resolver. Não, isso aqui é evangelho. E evangelho requer de nós que nós confiemos em Jesus. Você pode dizer: pastor, é muito difícil entregar tudo a Deus. Pastor, é muito difícil orar suplicante a Deus. Pastor, é muito difícil agradecer a Deus para que essa paz chegue em mim. É difícil para o homem natural, mas para aquele que tem a fé do Espírito, a fé do Espírito Santo, irmãos, isso é possível. Vou ser mais direto para você: é possível para você vencer a sua ansiedade e ter essa paz no seu coração. Basta que você confie em Jesus. Deixe de focar nas tuas forças e dizer: eu posso, eu consigo, eu sei fazer muito bem. Você não sabe fazer muito bem. Jesus sabe fazer muito bem por você. O que Ele quer é que você entregue a Ele e diga: Senhor, a minha vida é Tua. É graça, Senhor. Nós estamos em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus? Diga amém. Logo, se você está em Cristo Jesus, o Pai cuida de nós como cuida de um filho. Seu filho, Jesus. Você é cuidado por Deus porque Deus cuida de Jesus primeiro. Porque você está em Jesus. Irmãos, logo, nós não temos o que temer. Se o Pai cuida de Jesus e nós estamos em Jesus, então nós somos cuidados por Deus. Deus, Ele é responsável pelas nossas vidas. Em Cristo nós somos tratados como seus filhos. Não como servos da sua casa, não como empregados seus, mas como filhos dEle. Qual pai que não se preocupa com a vida do seu filho? Qual pai, irmãos, que não quer ver o seu filho numa situação melhor? Não quer ver o seu filho amadurecido? Qual é o pai que não quer que o seu filho vá além dessa dependência infantil que tem dos seus pais? O pai, irmãos, ele vê as necessidades físicas e espirituais dos seus filhos e procura suprir essas necessidades, a fim de que os seus filhos desenvolvam todos os seus potenciais. E Deus está desenvolvendo o nosso potencial. Como? Permitindo algumas lutas, algumas circunstâncias que nós estamos vendo e que nós precisamos confiar nele e precisamos entregar a Ele as lutas. Assim, Ele vai nos amadurecendo em Cristo Jesus. Irmãos, para isso, Deus, Ele cuida do coração dos seus filhos, para que estes confiem de que o seu Pai está sempre fazendo o melhor. Pergunto a você e pergunto a mim também, porque essa mensagem se aplica a mim. Você tem descansado naquilo que Deus tem feito em tua vida? A paz que excede todo o entendimento. Teu coração tem se sentido guardado, protegido. Você está protegido, você está em casa, se sente protegido lá no seu apartamento, lá na sua casa. Seu coração não fica preocupado, sonhando com insônia, achando que alguém vai entrar lá. Você está protegido, você descansa, né? Você descansa. Agora, se de repente o muro caiu, aí você fica o quê? Preocupado. Meu Deus, pode entrar alguém. Não vou dormir agora não. Né? Você fica logo assim, né? Se a paz de Deus guarda o teu coração, o que acontece? Você descansa, você dorme tranquilo. Isso é sinal de que você venceu a ansiedade. Isso é o sinal que a Bíblia nos dá de que vencemos as nossas preocupações. Ou será que você continua ansioso? O muro caiu, você começou a duvidar de que Deus está cuidando de você, de que Deus ama você em Cristo Jesus. Irmãos, é Deus quem cuida da tua saúde mental e física. Não se esqueça disso, não. É Deus quem cuida da tua saúde mental e física. Deus, Ele dá a paz a todos que suplicam pela sua graça em Cristo Jesus. Em Cristo somos cuidados como filhos. Peça a Deus que coloque toda a tua confiança em Jesus. Porque você por si só não vai ter confiança de fazer isso, ou melhor, condições de fazer isso. É por meio de Jesus que você pode gozar a paz de Deus que excede todo o entendimento. Amém? E assim você vai sinalizar de que de fato venceu a ansiedade. Talvez até hoje você não soubesse como vencer as preocupações e ansiedades que atormentam a tua mente e o teu coração. Deus, Ele nos deu a oração como meio de receber dele a paz para os nossos pensamentos, né, atormentados. O meio é a oração. Simples assim.
Mas como isso é difícil de ser vivido, né, irmãos? Fala sério. A gente sabe que o meio é esse, a gente sabe que o que nos falta é confiar mais a Deus toda a nossa vida, os nossos pensamentos, é confiar a Deus aquilo que fica voando na nossa cabeça. Não deixe que em tuas mãos, não deixe que fique nas tuas mãos 1 grama daquilo que tem te preocupado. Sabe por quê? Porque 1 grama daquilo que tem te preocupado é suficiente para esmagar você pela ansiedade. Coisinha pequena, mas que tira o sono, que não nos deixa raciocinar direito. E quantas vezes nós não queremos pegar esse 1 grama e colocar na nossa mão, e esse 1 grama está nos massacrando, e Deus quer que nós coloquemos nas mãos dEle tudo aquilo que tem nos preocupado. Confia a Jesus aquilo que tem afligido a tua vida. Em Jesus, você pode ter a certeza de que o Pai cuida de você e que te dará a paz que o teu coração tanto almeja. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos ajude nos dando essa bênção, essa vitória sobre esse tormento que a ansiedade causa em nossos corações. Amém? Vamos orar nesse momento. Eu gostaria de fazer uma oração por você.